O Evangelho deste primeiro sábado da Quaresma nos conta a vocação de Levi, de Mateus, como é também chamado, o autor do primeiro Evangelho. Ele que, como nós sabemos, e o Evangelho diz, era cobrador de impostos, um publicano, um pecador público, alguém que era mal visto, desprezado por causa da sua profissão, considerada uma profissão odiosa, desonesta, que explorava as pessoas, porque ele, sendo um judeu, servia aos romanos e muitas vezes os cobradores de impostos enriqueciam ilicitamente, cobrando a mais os encargos, os tributos que já eram pesados. Por isso eles eram mal vistos, eram detestados. E ele estava justamente sentado na coletoria de impostos. Quando Jesus passa, ele faz aquele convite: segue-me. O Evangelho diz que ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E preparou em casa um grande banquete, uma grande comemoração. Ele quis festejar que ele tinha deixado tudo para seguir Jesus. E esse homem, Mateus, Levi, se tornou um dos 12 apóstolos, um dos 4 evangelistas. Ele que era um grande pecador. E no final do Evangelho nós temos a resposta de Jesus para os fariseus e os mestres da lei. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Essas palavras de Jesus e o exemplo de São Mateus são um grande consolo para nós e ao mesmo tempo um estímulo. Se ele veio para os pecadores, ele veio para nós. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós precisamos dele porque somos doentes. A nossa enfermidade, a nossa doença é o pecado, que é uma doença espiritual. E ele é o médico, o único que pode nos curar. Então, isso enche o nosso coração de esperança. A esperança da salvação, confiança no amor e na misericórdia de Deus. Ele veio chamar os pecadores para a conversão. E nós estamos justamente no tempo da Quaresma, que é, como nós cantamos no início, tempo de conversão. A primeira leitura, que nestes tempos mais fortes, nos domingos, agora no tempo da Quaresma, a primeira leitura costuma ser escolhida a partir do Evangelho. Portanto, ela se liga ao Evangelho de alguma maneira. Ela diz: se destruíres teus instrumentos de opressão,
e deixares os hábitos autoritários. Que era o que fazia Mateus, como cobrador de impostos, e a linguagem maldosa. Se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como meio-dia. É o que aconteceu com Mateus. A luz de Deus brilhou nas trevas do seu coração e ele recebeu de Jesus uma vida nova. O mesmo pode acontecer conosco. Se nós abandonarmos, se nós deixarmos os maus hábitos, se destruirmos os instrumentos de opressão, deixarmos a linguagem maldosa, se abandonarmos o mal, o pecado e nos esforçarmos para praticar o bem, acolheres de coração aberto o indigente, prestares socorro ao necessitado, a luz de Deus brilha nas trevas do nosso coração. O Senhor te conduzirá sempre, saciará a tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo, serás como um jardim bem regado. Então, Isaías usa essas imagens da terra árida, sequiosa, desértica, que se transforma num jardim, bem regado. Pensemos na vegetação daquela região da Palestina, desértica. Para eles, uma fonte de água, um jardim, é uma coisa rara, extremamente significativa. Então, assim também é o nosso coração, árido, sequioso, mas o Senhor pode transformá-lo num jardim. O jardim das delícias de Deus, onde Ele mesmo passeia, como no jardim do Éden. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Então, é uma restauração não apenas do indivíduo, mas do povo. Nós poderíamos dizer da igreja, no nosso caso, o novo povo de Deus, a partir de cada um de nós que vai se convertendo, que vai se voltando para o Senhor e se santificando. Se eu me santifico, a igreja se torna um pouco mais santa. Ela que já é santa na sua cabeça, que é Cristo, e nós que somos os membros estamos em processo de santificação. Então, neste primeiro sábado da Quaresma, que é também o primeiro sábado do mês de março, em que se comemora o Imaculado Coração de Maria, aquela que foi preservada da mancha do pecado original, e nós na Ave Maria sempre rezamos e pedimos a ela: rogai por nós pecadores. Ela que foi preservada do pecado, cujo coração é puro, puríssima na verdade, devia ser aquela escolhida para ser a mãe do Salvador. Então que, apoiados nela, no seu exemplo, na sua intercessão, nós também tenhamos um coração puro, nosso coração seja purificado pela graça de Deus e a luz de Deus expulse as trevas do nosso coração. Assim como Mateus, a salvação que é Jesus possa entrar também na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. Nós tenhamos a coragem, como Ele,
de nos levantarmos e de deixarmos para trás aquilo que ainda nos impede de sermos inteiramente de Deus. Amém.